Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito. E esse daí eu vou te explicar. Você já passou por alguma cirurgia? Às vezes é uma cirurgia aqui e tirou uma pinta. Você imagina agora passar por cirurgia do coração. É mais difícil, né? E agora quem faz cirurgia do cérebro? Neurocirurgião. Ele é neurocirurgião, o nome dele é Kleber Azevedo, seja muito bem-vindo. Prazer, Marcelo. Prazer. Escuta, essa profissão é extremamente desafiadora, porque o cérebro é extremamente complexo. Você imagina você fazer cirurgia dentro do cérebro e você tem como especialidade dor e distúrbio de movimento. Me fala um pouco sobre os avanços da neurocirurgia ligado à dor e principalmente enxaquecas. Porque o que tem de gente que passa por enxaqueca e às vezes as enxaquecas não têm cura, não tem novos avanços. O que nós podemos falar, já que o doutor é especialista em dor, e vamos falar sobre enxaqueca? Quando a gente fala em enxaqueca, muitas vezes a gente tem que falar sobre dor de cabeça, porque tem vários tipos de dor de cabeça que acometem a gente. Enxaqueca é uma delas, mas muitas vezes o paciente chega com um diagnóstico de enxaqueca já definido como assim sendo. Enxaqueca é um quadro genético muito penetrante, passa muito de geração para geração, e que tem características muito específicas de enxaqueca. Ela, em geral, começa na menarca, termina na menopausa, tem muita associação com ciclos hormonais, e é uma causa importante de dor de cabeça, mas, do meu ponto de vista, ela é hiperdiagnosticada. Sabe? E muitas vezes também, a pessoa que tem enxaqueca também tem outros tipos de dor de cabeça. Tá. A gente pode ter neuralgia hospital, cefaleia tensional, cefaleia cervicogênica, trigêmeos autonômicas. E talvez o grande desafio, no primeiro momento, é identificar que tipo de dor de cabeça, quais mais prováveis os tipos de dor de cabeça que a pessoa tem naquele momento, para a gente direcionar um tratamento específico. Tá. Mais desafiador que o tratamento, no meu ponto de vista, é um diagnóstico assertivo para a gente conseguir conduzir de forma mais adequada. Porque o diagnóstico serve para orientar um tratamento, não simplesmente para dar uma tarjeta com o nome de uma doença. Né? Sim. Sendo que enxaqueca é um tema ainda muito prevalente, tá, e que a gente não tem uma cura de fato, mas a gente tem bastante conhecimento de que adequação alimentar, adequação comportamental, e que algumas medicações podem ser muito úteis, medicações orais, e hoje em dia a gente tem terapias com botox, terapias com imunobiológicos, com respostas muito positivas. Legal. Mas talvez o ponto de inflexão, por assim dizer, no tratamento da enxaqueca, se a gente for falar de todas as doenças, é a mudança comportamental frente à doença. Muitas vezes, dentro de um momento atual em que a gente tem uma tendência de, eu costumo muito falar isso, querer ir na farmácia e comprar a cura com milkshake, batata frita, sim. A gente não se coloca participador, né, responsável pela resposta terapêutica, e isso diminui um pouco a resposta terapêutica. Mas, levando em consideração os avanços da enxaqueca, talvez um ponto muito importante para ser considerado o que, além da enxaqueca, afeta aquela dor, porque muitas vezes não é que a enxaqueca está sendo maltratada, é que outros tipos de dores associadas são subdiagnosticadas e não são tratadas. Olhar atrás da enxaqueca, o que está pelos bastidores levando, não só focar ali na enxaqueca e supervalorizar ela, olhar o contexto disso. O contexto e os outros possíveis diagnósticos. Por exemplo, uma dor muito comum é uma dor vinda da compressão de um nervo. Acho que está até na imagem 2, se eu não me engano. Esse nervo, existe um nervo que sai da primeira e segunda vértebra cervical e que passa debaixo da pele por cima da face muscular. Um de cada lado, né? Os hospitais maiores e os menores. Sim. Esse nervo não aguenta desaforo, dói bastante, né? Haja vista que se eu tocar bate o cotovelo. E aí, esse nervo, ele não é muito profundo, não tem muito espaço subcutâneo, de forma que ele é muito suscetível a ser comprimido de forma posicional, ou mesmo com contrações musculares inconscientes, associadas à ansiedade e tudo mais. Sim. Isso gera um padrão de dor, que a gente chama de neuralgia occipital,
e que muitas vezes reflete atrás do olho, simulando um quadro de enxaqueca, e que às vezes se mistura, por exemplo, com um paciente que tem diagnóstico de enxaqueca e faz com que a resposta seja ruim, porque na verdade o gatilho, o evento, a causa não é de enxaqueca, é de outro tipo de dor. E às vezes nessa dinâmica de avaliação muito rápida do paciente ou de simplificação, é enxaqueca e pronto. E ele sai com uma receita na mão, mas sem entendimento do significado do que é enxaqueca. Toda vez que a gente tem dor, a gente tem que pensar assim, por que está doendo? Né? Dor é um sinal de alerta. É a mesma coisa de... A dor fala, tira a mão do fogo. Espetar a mão numa rosa, né? Se a gente não tivesse dor, a gente morreria em pouco tempo, né? A gente ia se queimar 100 vezes. O ponto é qual o significado da dor e interpretar a dor. Existe uma tendência natural de amplificar a analgesia. A analgesia é importante num certo momento, mas do mesmo jeito num incêndio eu preciso de pegar um extintor, apagar, mas depois que acabou o incêndio, onde que está o curto-circuito que gerou o incêndio? Não pode deixar pegar fogo de novo. Sim. E interpretar essas causas associadas à dor talvez seja a grande dinâmica nessas dores agudas, né? A gente entrevista vários médicos aqui. Olha a visão diferente do neurocirurgião. Olha onde foi. Parabéns aí, porque costumo dizer que quem mais aprende nesse programa sou eu. Porque eu sou o primeiro a querer extrair o que é de melhor. E fiquei impressionado com isso. Você faz isso no consultório? Você faz isso em centro cirúrgico? Como que é essa técnica aqui? Esse aqui é uma tentativa de explicar um procedimento de bloqueio. Que esse procedimento dá para fazer no consultório, sim. Via de regra, eu tenho o costume de fazer. E, guiado por ultrassom, a gente consegue ter alguns landmarks e a gente injeta água destilada com algum analgésico para a gente fazer um teste terapêutico. Às vezes, quando o paciente tem um quadro de neuralgia hospital persistente, perseverante, alguma fibrose, às vezes a gente precisa de criar uma dissecção. Às vezes a gente injeta alguma substância viscoelástica em volta desse nervo para ele separar da face, para ele ficar menos estimulado. E em casos dramáticos, a gente até faz implantes de eletrodos que enviam estímulos elétricos para o eletrodo e enganam o estímulo errático de dor. Porque a dor, na verdade, é um estímulo descompassado, que o cérebro não interpreta de forma adequada. É um barulho, entre aspas, sim, enviado para o cérebro. Sim. E a gente pode modular esse estímulo através de outros estímulos externos dados a esse nervo, através de eletrodos. Mas são casos bem mais raros. No dia a dia, às vezes uma hidrodissecção, um bloqueio resolve o quadro do... Mas aí o paciente pode ter um quadro de cura, né? Porque às vezes ele só toma remédio para como analgesia, mas quando você acha Sem dúvida. Quando você tem uma causa objetiva e não orgânica, por exemplo, um quadro de neuralgia hospital, a gente consegue respostas de cura muito eficazes. Por exemplo, se o paciente tem uma enxaqueca, é pouco provável que a gente consiga essa resposta de cura, dado o fato que é uma resposta hiperativa, né, da dura mater, a vasoconstrição, mas muitas vezes é uma dor associada à enxaqueca. E quando você tira uma outra dor causal, a enxaqueca fica muito menos intensa, muito menos recorrente. Que interessante. Dr. Kleber Azevedo, hein? Grave esse nome, porque realmente, né? Talvez ali, você tratando uma coisa crônica e sempre tomando um remédio, você pode ter um outro olhar da neurocirurgia e poder ali identificar. Eu costumo falar que nem só da neurocirurgia, até quando eu dou um diagnóstico, eu falo para o paciente, vale a pena um outro ponto de vista, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que um olhar diferente, um outro raciocínio, um outro ponto de vista sempre é muito positivo. Me fala um pouquinho do seu doutorado. Você tem doutorado. Eu estava explicando um pouquinho que você queria fazer engenharia, e aí não fez engenharia, mas não mudou muito da engenharia. É uma neurocirurgia que você mexe também um pouco com elétrons ali. O projeto de doutorado, que eu ainda não defendi, tá. Ele foi baseado na ideia de quanto de corrente elétrica chega nos meus núcleos cerebrais
se eu aplicar uma corrente anódica no scalp cabeludo. Existe uma técnica que usa isso, que é o TDCS, a estimulação vertical por corrente contínua. Tá. Só que a gente não tinha muitos exemplos reais de quanto que chegava dentro do crânio. A gente, através da projeção da resistência da pele, do crânio, a gente achava que isso chegava a algum tanto de diferença de potencial dentro do crânio. É bem técnico, mas que serve bastante para aplicação de terapias de estímulo elétrico não invasivo no cérebro. Dr. Kleber Azevedo, a gente vai para um leve break, a gente volta aqui, queremos falar sobre dor nas costas, e talvez você vai gravar 2 episódios comigo, porque não adianta gravar um, não, eu não vou deixar você ir embora desse jeito, não. Legal. A gente já volta depois do break. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com Marcelo Menino, Dr. Kleber Azevedo, neurocirurgião. Uma honra, obrigado por ter vindo, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre dor crônica. Dor crônica talvez é o grande público que eu atendo e é um problema mundial a dor crônica. E a dor crônica acontece quando a pessoa tem a dor aguda por muito tempo. Aquela dor que é um alerta, ela começa a ser presente na vida da pessoa por muito tempo. E o cérebro é uma massa de aprendizado, é uma máquina perfeita de aprendizado. Se eu ficar 1 mais 1 é 2, 2, 2 é 4, 4, 4, 8, 24 horas por dia eu aprendo tabuada. Se eu fico com dor 24 horas por dia, eu começo a criar uma neuroplasticidade cerebral que começa a reconhecer a dor de uma forma mais sofrida, mais intensa. Entendi. É um jeito da gente explicar como que é o mecanismo de neuroplasticidade. Eu aprendo qualquer coisa que eu sou exposto o tempo todo. E esse mecanismo de aprendizado dos neurônios até o córtex cerebral cristaliza a percepção de dor, de forma que uma pessoa que está com dor há muitos anos, ela não tem mais só dor, ela tem um sofrimento em relação à dor. E tratar a dor crônica não é só tirar o mecanismo de dor, pura e simplesmente, mas é readequar esse balanço, esse manejo de percepção de dor e a capacidade de inibição da dor. Impressionante. O paciente que está com dor crônica, é óbvio, ele quer parar de ter dor, qualquer um quer parar de ter dor. Sim. E é um desafio a gente conseguir motivá-lo nessa dinâmica de... Não é que a dor é psicológica em si, ela é orgânica, mas que esse mecanismo de inibição da dor e de direcionamento da atenção para outras dinâmicas da vida é tão importante quanto a inibição da dor. Impressionante. Dor e sofrimento. Sofrimento, É entender o sofrimento também, que não é só uma dor, de tanta dor aguda, gerou ali, o cérebro aprendeu e virou um sofrimento. E que está próximo da região somatosensorial. Nós temos uma outra imagem aqui, que eu queria que você me explicasse um pouco. Essa primeira imagem aqui. O que é isso? Aqui, mudando um pouquinho levando em consideração as dores. A consideração das dores. Uma dor muito comum, por exemplo, é a dor lombar, ou dor cervical, dores dorsais, né? Talvez é o principal tipo de dor que a gente encontra no dia a dia. E existe uma relação direta e não muito verdadeira de que toda dor nas costas é igual a hernia de disco. E não é assim. Tá. A gente tem várias outras causas de dor nas costas e que não são hérnias de disco e que existam tratamentos mais ou menos invasivos, mais ou menos eficazes. Talvez porque não é tão conhecido como a hérnia de disco. A gente é um mamífero. Desde que a gente nasce, a gente começa a morrer ou degenerar, entre aspas, ter processos de artrose. E a artrose, necessariamente, não dói, que é outra ideia falaciosa. A artrose é inflamação crônica, né? Ose, ou não? A artrose, artrose. Porque... A artrite seria a inflamação. A artrose seria a produção de mais massa óssea, mais ou menos assim. Se eu pego uma inchada, eu tendo a ter calo na mão, porque eu tenho um aumento do epitélio da mão. Entendi. Se eu fricciono um osso com osso, ele vai crescendo num processo de tentativa de se proteger. Se proteger, exatamente. A artrose é um processo de crescimento ósseo e o osso é muito pouco tem pouca raiz sensitiva, ele não é dolorido o osso. Tá. As estruturas em volta do osso, sim. Então, por exemplo, se aquele processo de crescimento ósseo
bate no nervo, ele pode causar dor, né? Se estenose o forame ou o canal. Mas existe uma associação muito grande. Assim, estou com muita artrose na coluna e eu tenho dor. Não necessariamente. Bom, mas processos de dor articular, por exemplo, da faceta vertebral, a gente tem articulações na faceta. Sim. Doloridos são eles são tratados muito facilmente com uma técnica que está representada aí, que chama risotomia do ramo posterior. Repete, por favor. Risotomia. Risotomia é tomia da raiz. Tá. Os nervos saem nos forames, né? E eles emitem um ramo lateral para as facetas. Esse ramo lateral, muitas vezes, ele está ampliado nessa faceta. Ele está uma faceta maior, mais inflamada, ele está anômalo lá. E aí, isso dói bastante. Sim. E simula, muitas vezes, dores de hérnia de disco. E a gente vai com uma agulha, é um procedimento extremamente pouco invasivo. A gente vai normalmente a gente faz no centro cirúrgico, mas o paciente vai embora no mesmo dia. A gente vai para a gente usar a escopia e tudo mais, que é o raio-x para a gente fazer. Encosta uma agulha, a ponta da agulha ela chega a 80 graus por uma técnica de radiofrequência, e a gente cauteriza essa faceta muito dolorosa. Ou seja, uma dor muito difícil de tratar, que responde muito mal a medicações, pode ser tratada com uma técnica muito facilmente... Cauterização é o que? Você vai lá e a gente queima ela e ela fica não tem mais sensibilidade. Você bloqueia a dor. Exatamente, a gente bloqueia um mecanismo de retirada de um nervo que não devia estar lá, que foi mal formado. Um fiozinho lá que está incomodando toda a rede elétrica e você não tem por que continuar, você vai lá e queima. Queima aquele fio. E aí o mecanismo de dor facetária diminui, o paciente consegue fazer atividade física, muitas vezes ele não consegue, ele é encaminhado para fisioterapia ou para reabilitação, só que está doendo, é muito difícil, às vezes o fisioterapeuta não consegue fazer uma fisioterapia analgésica eficaz, a dor é difícil, refratária, e o paciente fica patinando, não melhora porque não consegue fazer atividade física. Isso. E vice-versa. Aí fica talvez ganhando até mais peso, fica piorando, perdendo músculo e ainda ativando ainda mais a dor. E não vai no médico porque acha que é hérnia de disco, que o médico vai falar que vai ter que operar da hérnia de disco e visualiza uma cirurgia muito invasiva, sendo que existem causas muito simples de resolução desse quadro de dor. Isso é uma das causas de dor lombar. Mas me responde uma pergunta, então. Uma pessoa que tem hérnia de disco e está ouvindo isso em casa e acha que é hérnia de disco e procura o doutor, como que é o diagnóstico disso? Ele é só clínico, ele tem um exame, como que é feito? Clínico e com exame, muitas vezes. Tá. A gente tem que fazer uma relação direta daquela hérnia com a clínica do paciente. Porque muitas vezes o paciente tem alguma protusão discal, mas necessariamente não existe uma correlação com a clínica que ele apresenta. Às vezes é uma hérnia num nível muito elevado, ou uma hérnia que não pega a raiz, e a dor tem outra característica e foi colocada como sendo uma ciática de hérnia de disco. Sim, agora veio na cabeça o famoso bico de papagaio. Pode estar acontecendo isso? O bico de papagaio pode estar gerando isso pode também? Muito. O bico de papagaio é artrose, né? Sim. Artrose, sim, o bico de papagaio pode crescer no forame e gerar essa dor. E aí, a gente lembra daquelas cirurgias muito amplas, muito invasivas, em que se parafusava as vértebras, e a gente fica morrendo de medo de uma coisa dessa, né? E graças a Deus as coisas evoluem. Hoje a gente entra com uma câmera pequenininha, um endoscópio, uma incisão pontual de 1 centímetro, diretamente no disco, quando é necessário, e a gente consegue retirar sem fazer uma incisão muito grande. Às vezes a gente, como essa mesma incisão, se for um bico de papagaio, uma artrose foraminal pontual, a gente consegue também ressecar com uma incisão minimamente vazia, o paciente vai embora muitas vezes no mesmo dia também. E em casos muito específicos e com indicações bem rigorosas, quando tem instabilidade ou o paciente fratura a vértebra, ainda existe indicação para colocar o parafuso e para artrodelar. Mas hoje é muito menos utilizado do que antigamente. Qual o nome dessa técnica que você vai lá com 1 centímetro e vai lá na vértebra? Você falou. Endoscopia. A gente faz uma ressecção, uma ressecção endoscópica. De 1 centímetro, vai lá e... Impressionante. Impressionante como que a neurocirurgia, né? Ela tem uma visão mais ampla,
ela começa a procurar mais soluções também, né? Não só ativa no momento da dor. Você também consegue olhar, talvez, A modulação da dor. a modulação da dor. Eu acho que todo mundo, no seu respectivo métier, está tentando encontrar uma solução dos problemas. Eu vejo que, a gente estava conversando antes, o tanto que a evolução do entendimento da relação cérebro-intestino tem impactado na nossa vida hoje. Hoje, o pool de trabalhos correlacionando doença de Alzheimer, Parkinson, a depressão, dor crônica com desbiose intestinal é impactante. Ou seja, várias áreas de atuação estão tentando encontrar soluções. Eu acho que o grande desafio nosso agora é uma área conversar com a outra. Para finalizar, para a pessoa em casa, uma dúvida. Existe pessoas que é mais sensível à dor, ou tipo assim, ou não? Tipo, isso é frescura, Sim. sabe o que a pessoa fala? Tem. Porque às vezes você vai pentear um dos filhos, o cabelo, ele, ai. E o outro você pode pentear de qualquer jeito, que ele não reclama de dor. Existe diferença de dor de um paciente para o outro? Existe. A percepção de dor não é simplesmente eu estimular o nervo e eu sentir aqui. Eu tenho um mecanismo de inibição ativa córtico-periférica da dor. E isso varia de uma pessoa para outra. Existem componentes genéticos e muitos trabalhos mostrando alguns marcadores genéticos que tornam uma pessoa mais predisposta a ter dor crônica, por exemplo. Isso é muito importante, está avançando muito nesse sentido. Mas existe um componente também comportamental. A gente vê que a prevalência, por exemplo, da dor crônica na América Latina é intensamente maior do que no Japão. Talvez porque comportamentalmente no Japão mais caliente, mais quente. Ou mais permissivo. Sangue latino. Aqui, se o menino está doente, ele vai tomar um sorvetinho, não vai para a aula. Lá no Japão, o pai vai dizer, tudo bem, você toma essa diclona aqui e vai para a aula. Existe tipo, menos condescendência com a resposta da dor. Pessoal, esse é o episódio 1, Dr. Kleber Azevedo. Vou pedir para você ficar, foi muito bom. Por favor, continue. A neurocirurgia, eu estou aprendendo muito. Aguenta mais um pouquinho, vamos gravar um episódio. Por hoje é só. Obrigado por vocês, pela audiência. Semana que vem vai ter episódio 2. O Dr. Kleber continua comigo. Beijo para vocês. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser achar Dr. Kleber Azevedo, se está com enxaqueca e dor nas costas, talvez tenha cura, tenha solução com técnicas de última geração que a neurocirurgia responde. Beijo para vocês e até a próxima.